17, capítulo 8. Êxodo 17, versículo 8. Amém? Esperar, Cléo. Então, amém, né, irmãos? Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Senhor Deus, Pai, foi lida aqui, Pai, a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos ensinar, Pai, esta noite, Jesus. Que teu Espírito Santo, Pai, venha falar, Pai. Que eu seja instrumento, Pai, de ti, Senhor. Que tudo aqui que venha ser feito, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Peço desculpa aos irmãos, né, que eu estou assim meio gripada, mas, né, vamos lá. Então aqui, irmãos, o povo de Israel estava viajando pelo deserto, né, em direção à terra prometida, e foram atacados pelos amalequitas. Os amalequitas eram, assim, pessoas muito más, muito cruéis naquela época, né? Eles eram como se fossem os terroristas do deserto. E eles atacavam mais as crianças, né, que vinham, porque como a gente sabe, né, Moisés, ele foi um grande líder, né, assim, do povo de Israel, para libertar o povo da escravidão do Egito, né, de Faraó, para poder levar eles à terra prometida, né, que Deus prometeu. Então, durante esse processo, então, assim, Moisés, ele foi, assim, um grande líder, né, porque eu lembro que eu estava lendo, e tem uma passagem lá que ele indaga o Senhor, né, Senhor, mas eu não sei nem falar, como é que eu vou chegar até Faraó e vou falar? Ele não vai me dar ouvido nem nada, né? E também, pelo outro lado, tinha o povo que não ia crer nele também, né? Ele, como é que esse povo vai crer em mim? Como é que se diz? Vai realmente acreditar em mim? Aí Deus, quando Deus, né, deu o cajado para ele, né? Mandou ele jogar e ela imediatamente virou uma serpente, e também mandou ele colocar a mão no peito, e quando ele tirou, ficou leproso, né, a mão. Então, foram, assim, os dois sinais que Deus deu para ele, para poder comprovar, né, que realmente o povo poder acreditar nele. E, assim, em toda essa travessia, então, Moisés, ele foi um homem, assim, de muita fibra, né, porque no mundo de hoje não é fácil. O pastor, como líder aqui, ele sabe, assim, que
sim, liderar um rebanho não é fácil. Então é só mesmo assim, Deus estando mesmo ali, a gente buscando mesmo. Então aqui, irmãos, os amalequitas eram pessoas muito cruéis. Então eles atacavam as crianças, as mulheres que ficavam para trás. Eles eram como se fossem os terroristas do deserto. E hoje eles representam para nós, no mundo de hoje, o diabo e a carne. E Deus ficou muito triste com a ação deles. E Deus disse que um dia eles seriam exterminados por completo. Moisés então deu instrução a Josué e disse: você vai batalhar e você vai liderar o grande exército. Eu vou em cima da colina, vou levar a vara de Deus. A vara de Deus aqui, irmãos, representa autoridade, né? Autoridade e poder. E você vai lutar. E Moisés estava lá em cima da colina. E Josué começou a vencer os amalequitas. E Moisés pensou: bom, já liberei o poder de Deus, já está tudo certo, né? E aí, quando Moisés abaixava as mãos, Josué perdia a batalha, né? Então, assim, os amalequitas venciam. E quando ele levantava as mãos, o povo de Deus vencia as batalhas, né? Então, o que Arão e Ur... É Arão e Ur mesmo? Deixa eu ver se Arão e Ur. Então, percebendo aquilo, o que eles fizeram? Pegaram uma pedra, né? E colocaram Moisés sobre aquela pedra, e cada um segurou de um lado e o outro do outro. E assim, a mão de Moisés ficou erguida até o cair da tarde. Então, ou seja, o povo de Deus, eles venceram aquele povo ruim, né? Venceram a batalha. Então, o que nós podemos aprender com isso? Que nós somos o povo de Deus, nós temos armas para lutar contra o inimigo, contra o que nos persegue. Então, assim, às vezes a gente tem um problema, é um gigante, é alguma coisa, só que a gente tem armas para lutar. Muitas vezes a gente se esquece disso, né? Então, esta cena coloca diante dos nossos olhos um maravilhoso quadro da oração, de obtermos a vitória na batalha espiritual. Então, as mãos levantadas de Moisés claramente tipificam a oração. A verdadeira oração não dispensa a necessidade do trabalho do cristão. Então, ou seja, muitas vezes a gente acha que orar é só ali, vai ali rapidinho, Jesus me abençoe, amém, né? Não, a gente tem que tirar tempo com Deus, igual o pastor vem falando, né, do avivamento das igrejas. Então, a gente tem que se posicionar mesmo, vai orar, tem que tirar se você sai para trabalhar 7 horas, então acorda uma meia hora antes de você se arrumar, para você poder conversar com Deus, tranquilo, sem estar preocupado, vou perder o ônibus, vou atrasar. Não, a gente tem que ter sacrifício, porque Deus requer de nós também sacrifício. Não podemos orar por vitória se não lutamos nas batalhas, e nem por bênçãos se não trabalhamos. Então, no versículo 9 aqui, diz assim: com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Então, você está vendo? Josué, ele teve que ir lá mesmo e separar os melhores homens que eles tinham lá para poder guerrear, porque senão como é que eles iam vencer a batalha, né? Não tinha como. Os soldados de Deus necessitam de oração. Então, ontem, como a Cléo falou lá no culto da Ângela, né? A gente tem que mesmo vestir a armadura mesmo. É o que? A fé, a oração, é buscar Deus constantemente. Qual o motivo das igrejas perderem sua base e os cristãos serem vencidos pela carne? Não é falta de oração por parte do povo de Deus? Então, realmente, irmão, quando você vê uma igreja decaída, o povo fraco, é porque está faltando oração. Porque, assim, o único meio de nós nos comunicarmos com o Senhor é através da oração. Não tem outro meio. É oração mesmo. Oração é trabalho duro. Como é fácil enfraquecer na oração. Aqui no versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro.
Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então aqui, irmãos, a gente vê que Moisés, ele era um grande homem, né? Um grande servo do Senhor, obedecia a Deus. E até ele precisou de ajuda, né? Então, assim, aqui no caso, assim, né, assim, pela minha meditação que eu fiz aqui, não foi o fato de Moisés estar com as mãos levantadas ou abaixadas que fez com que eles vencessem a luta, não. Por que foi? Porque o Moisés, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que buscava a Deus. Lá no deserto, muitas vezes, o povo murmurando contra ele, falando, e ele era tão calmo, tão paciente, que ele não ia logo irando contra um ou contra outro. Ele se afastava e o quê? Pedir conselho a Deus, Senhor. Então, assim, ele ia o quê? Ele ia conversar com Deus, falar, Senhor, não estou dando conta, Jesus, como é que eu faço? Como é que eu ajo agora? E a gente, muitas vezes, a gente tem vergonha, às vezes, de chegar para Deus e falar, Senhor, estou precisando. Porque Deus, ele assim, ele é o nosso Pai Celestial. Então, todo pai, ele quer o quê? Ele quer o melhor para o seu filho, né? Então, assim, a gente tem que se achegar mesmo a Deus e falar, Pai, eu estou aqui, sou pequenino, sou fraco, preciso de Ti. Porque Deus, ele vai ouvir. E vai ser uma oração o quê? Sincera, porque quando você fala com Deus, Deus ele percebe se você está sendo verdadeiro, se você está sendo aquela pessoa que está ali só fingindo, né? Que está Jesus ali e tudo. Mas Deus sabe se você está sendo sincero, se não está. Então, que a gente venhamos a ter essa intimidade que Moisés teve com o Senhor. E o primeiro dever que abandonamos quando começamos a nos desviar é de Deus. Então, assim, na realidade, quando a gente começa a desviar de Deus, a primeira coisa que a gente faz é deixar de orar, né? Porque, assim, você pode ver que uma coisa liga a outra, né? Se eu não oro, se eu não tem como eu ter comunhão com Deus. Muitas vezes você está ali passando por um problema, e a primeira coisa que fala, não, mas eu estou assim é porque é o diabo. Deus não liga para mim, não. Ué, mas você já foi lá, colocou o seu problema diante do Senhor? Não, primeiro é mais fácil você colocar a culpa no inimigo, né? A gente quer colocar assim, achar uma pessoa para, como se diz, quer sempre achar um culpado pelo que está acontecendo. E não, a gente tem que olhar para dentro, a gente vê mesmo, Senhor, será que eu estou assim? É algum problema, é algum pecado, é alguma coisa? Eu mesmo estou nessa luta aí, estou falando, Senhor, tem muito tempo que eu estou assim, com essa dorzinha, e não está dando, não. Eu quero que você me fale se é algum problema comigo, se é algum pecado, se é alguma coisa, porque, assim, eu acho que quando a gente passa mesmo assim a buscar Deus e depender totalmente de Deus, a gente tem que ser franco, né, com Deus e falar quando a gente vê que alguma coisa não vai bem, se você é aquele cliente que você está buscando, está tentando ali seguir direitinho, então não tem por que vir tanta coisa, né, assim, coisa que te impede, assim, igual eu estava conversando com a Cleo, falando, nossa, Cleo, assim, eu já percebi, toda vez que Deus tenta me levantar, assim, na igreja e tudo, igual, né, preguei esses dias, já tenho uma chamada para pregar na igreja da minha cunhada, toda vez que Deus começa a querer me usar, aí, assim, começa, né, uma dorzinha, vem isso, vem aquilo, eu falei, Senhor, mas não pode, só pode ser o inimigo querendo calar a minha boca para mim não falar de Deus, mas eu falei, não, porque o Deus que tem em mim, ele é maior. Então, assim, aqui eu, né, repreendo mesmo qualquer seta do inimigo, qualquer coisa assim que não seja de Deus na minha vida, que Deus joga por terra, porque não dá, gente, não dá, porque assim, eu agora que eu conheci esse Deus maravilhoso, né, eu quero mesmo assim trabalhar para o Senhor e assim, levar Deus às pessoas também, que eu acho que é o mais importante da gente, é a gente, se você recebeu, foi tão bom, então passa para outro, né? Nós precisamos apoiar uns aos outros em oração. Isso aqui também, irmãos, assim, é bem real, né? Porque é assim, a nossa igreja é família mesmo, tem que ser família, orar mesmo, assim, jejuar pelo irmão. Tem uma casa que o irmão não está conseguindo. Tem um irmão que está assim, passando por um problema e a gente nem sabe. Aí muitas vezes está aqui na igreja, aí passa por um problema, a igreja não sabe. Aí a igreja assim,
não tem como ajudar, e depois ele até se afasta, a gente nem sabe o motivo também, né? Então, que a gente venha mesmo assim, quando tiver um problema, vem confiar mais no irmão, né? Se abrir com o pastor. O melhor homem, o melhor dos homens se enfraquece. Então, como eu já falei, né? Moisés aqui foi um grande homem, né? Guiado por Deus, e ele também ficou fraco, ele também precisou de ajuda. Então, nós também precisamos. Comunhão e encorajamento são necessários. Talvez nós não podemos fazer o que as outras pessoas fazem, mas podemos sustentar suas mãos. Então é isso aqui, né? Às vezes a gente não pode fazer o que o outro faz. Igual às vezes eu falo assim, eu tenho tanta vontade de cantar, mas eu não posso cantar, né? Mas assim, eu posso ser usada para outras coisas, né? Às vezes até aquela pessoa aqui que ela vem, ó que bom, a gente chega para o culto, está tudo organizado. Então, se não tiver aquela pessoa, né, para estar cuidando dos mínimos detalhes, então o que acontece? A gente chega que vai estar tudo bagunçado, tudo isso, então não dá, né? No versículo 14 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do sol. Então, assim, aqui, né, Jesus está falando a Moisés para escrever tudo isso no livro. E muitas vezes, irmão, a gente passa por isso. Às vezes Deus faz por você, aí passa dias, você esquece. Você não lembra mais do que Deus fez, né? Então, que a gente venha fazer um esforço para sempre estar lembrando e renovando cada dia mais as obras de Deus na nossa vida. Porque, assim, hoje um irmão vem diferente, né, aqui na igreja. Aí ele veio assistir o culto, mas, assim, ele não ouviu um testemunho, nada. Então, assim, ele vai entrar e vai falar, poxa, mas ali eu não vi nenhuma transformação, ninguém comentou, nem nada. Então, a gente tem que falar das obras de Jesus, tem que falar o que Deus já fez. Igual aqui, tem muita gente que Deus já curou, Deus já tirou disso, tirou daquilo. Então, assim, que a gente tem que fazer mesmo um esforço para não esquecer o que Deus já fez por nós e passar adiante. Aqui no versículo 16, e disse, portanto, o Senhor, jurou haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, no versículo 15 e 16, como é importante colocar na cabeça certa, como é importante colocar a coroa na cabeça certa. Nem Moisés e nem Josué levariam o crédito pela vitória. Ele deveria ser dado ao eterno e autossuficiente Deus de Israel. Seu nome era o estandarte deles. Em tudo isso, há lição para nós. Então, aqui, irmãos, ou seja, nem Moisés, nem Josué, nem Arão, nem não foi eles que venceram aquela batalha. Foi Deus que venceu por eles. Porque eles eram o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. Então, quando a gente quer vencer a batalha, a gente tem que pedir socorro para Deus mesmo. Né? Então, que nós sempre venhamos dar a glória por cada vitória obtida. Então, irmão, as pequenas coisas que você vê na sua vida que não estava acontecendo, não estava sendo resolvida e hoje foi, então que você possa ver que ali foi a mão do Senhor que fez. Porque para Deus nada é impossível. O que é impossível para nós é possível para Deus. Então que nós nunca venhamos a nos envergonhar de hastearmos a nossa bandeira e publicamente proclamarmos que Deus é o nosso ajudador e a nossa força. Então, irmãos, aqui às vezes tem assim, crente que às vezes tem vergonha de estar no lugar. Aí tem vergonha de falar que é cristão, tem vergonha que serve a Deus. Pode falar em todo assunto, mas ele não toca em nome de Deus. Vamos saber que eu sou cristão, que eu sou da igreja. Não. Então a gente não pode se envergonhar de Deus. A gente tem que, assim, vestir mesmo a bandeira de Deus mesmo. Então, irmãos, que o Senhor seja a bandeira da nossa igreja. Eu quero, né, ler aqui com os irmãos o Salmo 20, versículos 5 a 7.
Amém? Então diz assim: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o teu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com vitória, força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então, irmãos, que esse versículo fique, né, para você meditar em casa, que não existe outro meio, só Jesus mesmo. Então, era isso que eu tinha para trazer para os irmãos, né? Que Deus nos abençoe. E a Cleo, pode vir aqui.